Supremo Tribunal Federal decide que planos de saúde devem ressarcir o SUS por atendimentos na rede pública. Os ministros também decidiram que planos de saúde têm que informar ao cliente motivos para negar procedimentos médicos. Defesa do ex-presidente Lula tem 12 dias para entrar com embargos de declaração contra a condenação no TRF4 em Porto Alegre. No primeiro dia como presidente do TSE, ministro Luiz Fux se reúne com presidentes dos tribunais regionais eleitorais. E na série Quilombolas, a festa do Marmelo na comunidade Mesquita, no interior de Goiás. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal mantém a obrigação de planos de saúde ressarcirem SUS por tratamentos de pacientes na rede pública. A ação direta de inconstitucionalidade questiona itens da Lei 6.756, de 1998, sobre os planos de saúde. Um deles é o artigo 32, que prevê o ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. Na prática, se o paciente que tem plano for a um hospital público, a operadora do plano deve pagar ao Sistema Único de Saúde toda a despesa. Para a Confederação Nacional de Saúde, que entrou com a ação, a lei deve ser declarada inconstitucional. O relator, ministro Marco Aurélio, considera o ressarcimento constitucional e, nesse artigo, votou pela improcedência da ação. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde de forma concorrente com o Estado pressupõe a responsabilidade de arcar integralmente com as obrigações assumidas. Os planos de saúde recebem pagamentos mensais dos segurados, mas os serviços continuam a ser fornecidos pelo Estado, sem contrapartida. Os demais ministros acompanharam o relator. Um dos argumentos da autora, não é, ministro, de que essas normas seriam excessivas e tornariam inviável o funcionamento do mercado de planos privados de assistência à saúde. Não procede porque, tantos anos depois, o que se constatou foi exatamente um incremento sensível destes planos, a demonstrar que este, além de não ser um argumento jurídico determinante, não tinha procedência. O ministro Marco Aurélio entendeu que alguns dispositivos questionados ficaram prejudicados por causa de mudanças posteriores à lei e foi seguido pelos demais ministros. Mas outros artigos foram considerados constitucionais. Os ministros acompanharam o relator. Que sejam executados por terceiros, não só mediante a regulamentação do poder público, mas mediante a finalidade que a Constituição traz na proteção à saúde. Aqui me parece, como ressaltado pelo ministro relator, aqui me parece que, diferentemente de outros serviços em que a iniciativa privada pode prestá-los, aqui a questão da saúde, apesar de autorizado pela Constituição a iniciativa privada, não é um serviço a ser prestado tão somente visando o lucro. E aqui o que se busca é um tipo de disciplina e de adequação, fazendo esses devidos ajustes, uma vez que o sistema tem que ter também esse perfil complementar e que não pode haver, portanto, essa colisão. Os ministros também analisaram se os reajustes previstos na lei podem ser aplicados em contratos assinados antes dela. O relator considerou inconstitucional, porque não pode haver retroatividade. Para dar segurança jurídica e estabilidade às relações que derivam da vida concreta, o ato jurídico perfeito e o respeito no seu perfazimento, ainda que se trate de uma relação jurídica de trato sucessivo contínuo, há de ser seguramente observado. Contratos nada mais são do que a expressão de um ato jurídico perfeito. E a esse respeito, ainda que se discuta a questão em face dos diversos graus de retroatividade, o fato é que essa cláusula, ela incide sempre. E, portanto,
é oponível, inteiramente oponível ao legislador, quando este, a pretexto de editar normas de ordem pública, busca, no fundo, estabelecer regras com projeção retroativa. A repórter Viviane Novaes tem outras informações sobre outro julgamento realizado no STF. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, é um recurso extraordinário que discute um dos pontos que a gente mostrou aí na reportagem do julgamento em plenário. Se é constitucional ou não o ressarcimento ao SUS por atendimento a pacientes que têm planos de saúde. Quem entrou com esse recurso aqui no Supremo Tribunal Federal foi a Irmandade Hospital Nossa Senhora das Dores, de Ponte Nova, Minas Gerais. O relator, ministro Gilmar Mendes, entendeu que o ressarcimento é constitucional e negou o provimento ao recurso, e aí todos os outros ministros concordaram com o relator e o recurso foi negado por unanimidade. Agora é interessante, William, que nos tribunais do país 1.294 processos aguardavam essa decisão que tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, o SUS deve ser ressarcido pelas operadoras de planos de saúde que atenderam pacientes que têm planos particulares. William. Obrigado pelas informações, Viviane. Na sessão extraordinária realizada hoje pela manhã, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma lei do Mato Grosso do Sul que obriga os planos de saúde a informar ao cliente os motivos que levaram a empresa a negar procedimentos médicos. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A Unidas queria tornar inválida uma lei criada em Mato Grosso do Sul que obrigava as operadoras de planos de saúde a fornecerem informações e documentos quando alguma cobertura fosse negada de forma total ou parcial aos clientes. O principal argumento era de que a lei tratava de direito civil e comercial e que, portanto, seria competência privativa da União legislar sobre o assunto. Ao ler o voto, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, entendeu que não houve invasão de competência por parte de Mato Grosso do Sul ao editar a lei. Destacou ainda que a lei garante o acesso à informação por parte dos consumidores. Ela votou pela improcedência da ação. O ato impugnado não disciplina a matéria de direito civil ou de política securitária, atribuídas com exclusividade ao ente central. De modo diverso, trata de assunto relativo à proteção do consumidor, cuja competência, no caso, foi entregue concorrentemente às unidades federadas e não se tem, nesta situação, nenhuma exorbitância por parte do legislador estadual. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a lei tornou ainda mais detalhada a proteção que já era estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e acompanhou o voto da ministra Carmen Lúcia. A matéria é de direito do consumidor, a concretização do direito fundamental é de proteção ao consumidor, e a legislação estadual, o que ela fez foi pormenorizar a proteção que já é estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Edson Fachin foi outro que julgou a ação improcedente. Segundo ele, não há normas no país que impeçam os estados de legislar sobre este assunto. O Estado, neste caso, está a exercer, na espacialidade que não lhe foi retirada, uma atribuição concorrente para efetivar com mais verticalidade o direito à informação que é inerente às relações de consumo e, portanto, ao consumidor. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, os consumidores têm direito a saber o motivo para a cobertura ser negada. O Estado tem competência suplementar e, na parte substantiva, o direito mínimo que o consumidor tem é o de saber por que a sua cobertura foi negada pelo plano de saúde. Portanto, acho que a lei não apenas é constitucional, como estabelece uma regra desejável. O ministro Marco Aurélio considerou um avanço os estados legislarem sobre a matéria. Vejo com bons olhos um avanço no campo do condomínio normativo, de certa forma se subscrevendo a possibilidade de os estados adotarem postura legislativa quanto a direitos do consumidor. E o que previsto na lei estadual é próprio ao contrato firmado com os segurados. Por unanimidade, a ação foi julgada improcedente pelo plenário do STF. A Associação dos Juízes Federais, a JUF, pediu ao STF a retirada de pauta do julgamento das liminares que garantiram o pagamento de auxílio moradia aos magistrados do país. A ação já foi liberada pelo relator ministro Luiz Fux para julgamento em plenário. A JUF justifica que precisa se manifestar no processo antes do julgamento.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou ontem o acórdão do julgamento que condenou o ex-presidente Lula. Com isso, está aberto o prazo para apresentação de recurso no próprio tribunal. De Porto Alegre, o repórter Marcelo Magalhães tem as informações. A partir de hoje, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até 12 dias para entrar com o recurso de embargos de declaração contra a decisão do julgamento que ocorreu no dia 24 de janeiro aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Até o dia 20 deste mês, os advogados de Lula podem apresentar os embargos de declaração para pedir esclarecimentos sobre obscuridades, omissões ou falta de clareza a respeito do acórdão da 8ª turma aqui do TRF4. Depois disso, o relator do processo, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, vai analisar o pedido, elaborar um novo relatório e seu voto, que será analisado pela turma, para que os demais integrantes, desembargadores federais Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus, também votem. Logo após isso, será publicado o acórdão dos embargos de declaração. Um resumo da decisão da 8ª turma do tribunal, que ainda pode ser questionado em mais um recurso, com um trâmite semelhante ao embargo de declaração. Somente após a análise desse recurso, o processo será encerrado em 2º grau. E o juiz federal Sérgio Moro concluiu nesta quarta-feira que os recibos apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comprovar o pagamento do aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo não são materialmente falsos. O magistrado, porém, disse que ainda irá avaliar se houve falsidade ideológica nos documentos, como acusa o Ministério Público Federal. Os recibos fazem parte do processo em andamento em que Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, envolvendo 8 contratos entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo ganhou reforço. A decisão de ampliar a investigação foi aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Até então, o grupo da Lava Jato em São Paulo contava com 3 procuradores e agora passa a ter 11 integrantes com foco na operação. Eles serão responsáveis por investigações não só na capital, vão atuar também no interior paulista. A ampliação de membros da Força-Tarefa não vai aumentar os gastos com diárias e passagens. É que os novos integrantes já trabalham no estado de São Paulo, onde as investigações são conduzidas. O grupo vai se dedicar principalmente à apuração de fatos que foram relatados por executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht em acordos de colaboração premiada fechados com a Procuradoria-Geral da República em 2016. A partir dessas delações, diversos casos foram enviados à Justiça Federal de São Paulo no ano passado por determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. No primeiro dia como presidente do TSE, ministro Luiz Fux se reúne com presidentes dos tribunais regionais eleitorais. A gente volta já já. No primeiro dia como presidente do TSE, o ministro Luiz Fux se encontrou com os presidentes dos tribunais regionais para conhecer a realidade dos estados e ajustar os procedimentos da Justiça Eleitoral em todo o país. O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu os representantes de tribunais regionais na sede do TSE em Brasília. No encontro, o presidente falou sobre a importância de uniformizar os procedimentos jurisdicionais e administrativos. Nós combinamos aqui que vamos fixar teses jurídicas para que os tribunais regionais filtrem os casos que vão remeter para o Tribunal Superior Eleitoral, para que nós não fiquemos comprometidos em decidir questões que eles podem resolver na própria instância de origem. Outro assunto discutido entre os participantes foi a realização das eleições gerais de 2018, com destaque para a diferença de horário de algumas regiões do Brasil. A gente tem que levar em consideração as peculiaridades do Brasil. O nosso ideal é que, pelo menos, a gente chegue a algum consenso com os colegas ministros de que um horário que seja bom para todo mundo. O presidente também falou sobre a implantação do voto impresso nas eleições de 2018. Isso vai depender de uma deliberação do próprio Supremo Tribunal Federal, porque no dia de ontem ingressaram com uma ação discutindo a validade do voto impresso. Vender serviço de internet via rádio sem autorização pode configurar crime de atividade clandestina de telecomunicação.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, para prestar serviço de internet via rádio, é necessária autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os ministros deram o parecer ao analisar uma denúncia do Ministério Público contra uma empresa provedora de internet. Esse advogado explica o porquê da necessidade de regulamentação para esse tipo de serviço. Uma vez que os serviços de telecomunicações eles são regulados, existe uma lei que trata dessa questão, existem as normas infralegais, as normas do Ministério das Comunicações, as normas da Anatel, que estabelecem todo o regime regulatório, não só que autoriza, mas também que fiscaliza e que permite um controle de qualidade da prestação desse serviço. Não tendo autorização do órgão público competente, a pessoa está na clandestinidade. De acordo com o processo, o engenheiro responsável pela empresa foi acusado de prestar serviço de internet sem autorização da Anatel desde 2005. Após o recebimento da denúncia, a Justiça Estadual entendeu que a atividade exercida não é classificada como clandestina, uma vez que o serviço de acesso à internet via radiofrequência não se enquadra como atividade de telecomunicação e, por isso, não precisa da autorização da agência reguladora. O MP recorreu e o caso foi parar no STJ. O relator do recurso, o ministro Jorge Mussi, discordou da sentença das primeiras instâncias e destacou que o STJ possui entendimento pacífico de que a prestação direta de serviços de internet via rádio, sem a autorização da Anatel, configura delito de clandestinidade, previsto pela Lei 9.472 de 1993. Com a decisão, os autos vão retornar à segunda instância. E fica um alerta para os consumidores que pretendem contratar um provedor de internet. O sinal barato, às vezes, a internet muito barata, pode ser uma condição de mercado, mas pode ser sustentada por uma clandestinidade na prestação do serviço. E aquela velha história, o prestador de serviço, o comerciante informal, às vezes oferece um preço mais barato, mas você não tem controle de qualidade, você não tem controle de saúde pública, você não tem controle algum, porque o órgão fiscalizador nem sabe que ele existe. A partir de hoje, a Justiça do Trabalho conta com mais uma plataforma digital para acompanhar o andamento de processos. Utilizado para verificar como se encontra a situação de cada uma das varas trabalhistas espalhadas pelo Brasil, o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, o IGEST, foi apresentado hoje no Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, Coléprecor. A partir de agora, todos os TRTs do país terão condições de acompanhar e dar andamento aos processos trabalhistas, por meio de uma plataforma virtual. O foco é melhorar a prestação de serviço jurisdicional a partir dos índices apontados pelo sistema. Nós vamos desmembrando o dado, chegamos a 10 indicadores, temos outros 13 indicadores, 17 variáveis que decorrem de dezenas de itens, até chegar no ponto crítico daquela vara do trabalho e com isso tentar aprimorar aquela situação, tentar melhorar a situação daquela vara em relação ao ponto em que foi demonstrado que poderia ser melhorado o desempenho. Um avanço importante para a Justiça do Trabalho e uma forma dos próprios juízes conseguirem cuidar da gestão dos seus processos. A Polícia Federal vai investigar a incitação de ofensas ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal em um grupo no aplicativo WhatsApp. O pedido de investigação foi feito pelo próprio ministro. A defesa dele alegou que o grupo não foi criado com o intuito de um protesto pacífico, e sim de ameaçar e causar lesões ao ministro Gilmar Mendes. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série Quilombolas, veja a festa do Marmelo na comunidade Mesquita, no interior de Goiás. A gente volta em instantes. O Supremo Tribunal Federal encaminhou hoje ofício ao Departamento de Polícia Federal com o mandado de prisão do deputado federal João Rodrigues. Na terça-feira, o STF determinou a execução imediata de pena imposta pela segunda instância da Justiça Federal por irregularidades em licitação. A assessoria do parlamentar informou que ele está nos Estados Unidos e que retorna ao Brasil ainda nesta semana. Em 2009, o parlamentar foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por ter autorizado, quando prefeito da cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, um processo licitatório irregular para a compra de uma retroescavadeira. Em Caruaru, Pernambuco, beneficiários que dependem de perícia médica para avaliação de incapacidade não devem mais esperar tanto tempo para receber atendimento.
A decisão da Justiça Federal determinou que o INSS tem um processo permanente de credenciamento para a contratação de 10 médicos peritos que atuarão especialmente nas agências que possuem maior tempo médio de espera de atendimento. O objetivo é encurtar o prazo de realização de perícia médica em beneficiários que dependem da avaliação de incapacidade para a concessão de benefício. A avaliação de incapacidade é realizada para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte a incapazes e benefício de prestação continuada às pessoas com deficiência. Segundo informações prestadas pelo INSS, a gerência de Caruaru tem o maior tempo médio de espera de atendimento de perícia médica, superior a 100 dias. No caso da falta de médicos interessados no credenciamento ou da expiração de prazo de contratação, a sentença obriga a autarquia a prorrogar os contratos já existentes, sempre mantendo 10 profissionais credenciados para o serviço. Hoje, na terceira reportagem da série Quilombolas, vamos mostrar a festa do marmelo realizada na comunidade Mesquita. Acompanhe agora como é a produção da marmelada. A agricultura é uma das atividades que garantem o sustento dos quilombolas. Aqui tem milho, criação de porcos e de galinhas. Mas esta frutinha é uma das atrações do Quilombo Mesquita na cidade ocidental, em Goiás. Ela lembra a pera pelo formato e pela cor amarela, mas é o marmelo, espécie originária da Ásia Menor e do sudeste da Europa. A fruta só dá na pontinha dos galhos. Muito que vai, não vai assim como não vai. A cidade ocidental é uma das poucas e mais importantes produtoras de marmelo do país. Em 2016, segundo o IBGE, o município colheu 10 toneladas da fruta. Estamos no sítio do seu Simval, bem no centro do Quilombo. Ele plantou 110 pés há quase 30 anos. Na época, meu pai era um plantador de marmelo aqui, cultivava o marmelo, né? Aí ele faleceu e estava acabando, aí eu quis continuar a tradição do marmelo. Depois que eu morrer, aí quer que meus filhos passem para cultivar assim, de geração para geração, esse cultivo do marmelo aqui na nossa região. Aqui o marmelo frutifica uma vez por ano durante o verão. Seu Simval já colheu toda a produção e fez a famosa marmelada. O seu Simval vende a marmelada em caixinhas como essa aqui, que ele mesmo fez, de madeira de pinho. E elas abrem, olha só, como se fosse uma gavetinha. Quantas caixinhas dessa aqui o senhor fez? Fiz 50. E aí, quantos quilos de marmelada o senhor vendeu? Eu vendi 40 quilos, só em um dia. Quanto custa uma caixinha dessa, seu Simval? R$10. Olha, essa aqui é minha, tá? Uhum, eu vou provar pela primeira vez a marmelada. A fabricação do doce segue uma tradição de mais de 2 séculos. Na família de seu João Antônio, ela começou com o bisavô. O produtor aprendeu a fazer marmelada aos 15 anos e até hoje segue a mesma receita no tacho de cobre. Ele faz uma calda de açúcar e depois acrescenta a polpa de marmelo. São 40 minutos no fogo a lenha, mexendo sem parar. A marmelada vai ganhando uma cor bonita, um pouco dourada. Uma tachada dessa rende de 35 a 40 caixinhas. Seu João Antônio já pensou em exportar, mas a produção é pequena. A gente não tem uma grande quantidade assim para exportar, aquelas que a média de 3 mil caixas por ano, né, por mês, né? E aqui eu já tenho a minha clientela de Goiânia para cá, Cristalina, Lusiânia, né? Então a região, o produto que nós temos é só básico mesmo para sustentar os nossos clientelas. No começo de janeiro, os moradores fazem a festa do marmelo. Tem cavalgada e muita marmelada. E em toda a festa dos afrodescendentes não faltam música e dança. Das crianças aos mais velhos da comunidade, todos entram no mesmo ritmo, na mesma sintonia, como se fosse uma só família, a família quilombola. E identificamos neles, de fato, uma relação muito forte, tanto com a terra, com a produção, com a identificação. Esta é a minha terra, ali eu nasci, ali nasceu meu pai, etc.
e ao mesmo tempo esse vínculo mesmo de família, é nesse sentido que a gente ouve muito, né? O meu pai era assim, o meu pai me contou isso, a minha mãe, o meu irmão, etc. Se eu não tivesse minha família, eu era jogada. Né? Meus filhos me olham, meus netos me olham, meus bisnetos me olham, tudo me olha. Meus parentes me olham. Graças a Deus eu sou muito querida. Amanhã você vai ver a força da cultura quilombola na Bahia. Não perca. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.